Preparado está o meu coração, ó Deus. Amém? Teu coração está preparado para receber a palavra? Então fale com Deus agora. Peça para que Deus abra realmente o teu coração, o teu entendimento, que Deus nos dê compreensão acerca daquilo que vai ser tratado nesta hora. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos o Teu nome, sentimos a Tua doce presença neste lugar, Senhor. Sentimos a condução do Teu Espírito Santo naquilo que se fez até aqui. E precisamos, Pai, que o Senhor permaneça conosco através do Teu Espírito. Ó Deus, em especial porque nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, queremos ter compreensão, Senhor, discernimento acerca daquilo que vai ser tratado agora. Ó Deus, e mais do que entender a Tua palavra, mais do que compreender a Tua palavra, nós queremos viver, Senhor, a Tua palavra. Capacita-nos com a capacidade que vem do Teu Espírito e nos leve ao centro do Teu querer, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria que você, meu querido irmão e irmã, que está conosco aqui no templo, e você que está conosco também, através da nossa live, que os irmãos redobrem as suas atenções agora àquilo que você vai ouvir. Deus colocou no meu coração uma palavra, já compartilhei essa palavra de manhã, vou fazê-lo agora, como fazemos todos os domingos. Mas eu disse de manhã, quero repetir aqui, uma palavra que vai mexer com as nossas estruturas. Amém, igreja? Palavra que vai mexer com as nossas estruturas. Uma palavra que vai fazer com que cada um de nós, tanto os que estão aqui de forma presencial, como você que está aí à distância, é uma palavra para nós encerrarmos este culto e fazermos uma reflexão. É muito forte acerca daquilo que Deus vai tratar. Por quê, irmãos? Porque nós não queremos e não podemos apenas pregar o Evangelho. E no que diz respeito a pregar o Evangelho, todos nós somos pregadores do Evangelho. Amém, irmãos? Independente do fato de você não ser um pastor, mas você é uma testemunha de Cristo, você é um pregador do Evangelho, ainda que seja com a tua vida, e especialmente com a tua vida. Por isso que eu disse agora, nós não podemos ser apenas um pregador, nós temos que viver a palavra. Amém, irmãos? Nós temos que viver a palavra de Deus. E Deus me deu um tema para a mensagem de hoje, e o tema da nossa mensagem é Desvendando o Amor de Deus. Desvendando o amor de Deus. A primeira coisa que nós precisamos, diante de um tema como este, é entender o que é desvendar, desvendando o amor de Deus. Mas o que é desvendar? Desvendar é tirar a venda, destapar os olhos. Isso é desvendar, tirar a venda, abrir os nossos olhos, destapar os nossos olhos. No sentido figurado, desvendar significa tornar-se patente ou manifesto, dar-se a conhecer, revelar-se. Isso é desvendar. E meditando sobre isto que o Senhor colocava no meu coração, me veio um versículo muito interessante da palavra de Deus, que eu creio que a grande maioria dos irmãos já ouviram, já leram, mas eu gostaria de fazer a leitura com você, que está em Provérbios capítulo 25, versículo de número 2. Provérbios 25, versículo 2. Nós vamos fazer a leitura deste versículo, na versão NVI, primeiramente. Gostaria que Danilo nos ajudasse aí. Provérbios capítulo 25, versículo de número 2. Diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Segura um pouco aí. É um versículo que chama a atenção, A palavra de Deus aí nos diz que Deus se gloria em ocultar certas coisas. Deus se gloria
em esconder certas coisas. Na verdade, é um versículo até intrigante, né? Porque Deus, Ele tem prazer, é o que nós poderíamos deduzir, né, deste versículo. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Eu quero ler este mesmo versículo com você numa outra versão, na versão linguagem de hoje, Provérbios 25, versículo 2. Olha que interessante. Respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós. E respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Segura aí. Respeitamos a Deus por conta daquilo que Ele esconde, Ele oculta. Mas também respeitamos as pessoas, né, as autoridades, por causa daquilo que elas encontram a revelação, né? Os seus olhos são desvendados e elas passam isso para nós. A verdade é, queridos irmãos, que todos nós sabemos disso, né? Por mais que conheçamos a Deus, né, por mais tempo que nós tenhamos de caminhada com Deus, por mais que sejamos estudiosos da palavra de Deus, você pode ter certeza que nós vamos terminar os nossos dias aqui na terra, e subirmos para a glória do Senhor, e o nosso conhecimento acerca de Deus, e acerca do seu querer, e acerca da sua vontade, poderíamos comparar como uma gota no oceano. Amém, irmãos? Deus, Ele é infinito, mas ao mesmo tempo, nós percebemos, lendo Provérbios capítulo 25, versículo 2, que Deus, Ele tem prazer naqueles que se aplicam a buscar o conhecimento. Porque quando o texto sagrado lá de Provérbios diz que a glória de Deus é ocultar certas coisas, não é porque de fato Deus não quer que nós saibamos, mas a realidade é que Deus, que sonda os corações, Ele quer saber o quanto nós estamos interessados em conhecê-lo. Amém, irmãos? Isso é muito importante, procurarmos conhecer, e é isso que diz a palavra de Deus no versículo muito conhecido de todos nós. Coloca para nós aí Oséias capítulo 6, versículo de número 3, um texto que nós conhecemos muito bem, já na versão Almeida corrigida. Oséias capítulo 6, versículo 3, vamos ler juntos esse versículo? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos. Por quanto tempo? Por toda a nossa existência na terra. Por todo o tempo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Alguns irmãos, certamente, vão se lembrar que há algum tempo atrás, não sei precisar exatamente quanto tempo, o Senhor me deu uma palavra, e naquela palavra eu disse que nós, todos nós, de uma forma geral, somos prejudicados no conhecimento que temos das Escrituras Sagradas, pelo fato de que, primeiro, nós não conhecemos a língua original, não dominamos a língua original em que a Bíblia foi escrita. Por exemplo, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Eu não sei se tem alguém aqui que conhece o hebraico, que domina o hebraico. Infelizmente, eu não conheço. E quando a gente não conhece a língua de origem que as Escrituras foram registradas, isso traz uma certa dificuldade para nós. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento, não todo, mas a grande parte do Novo Testamento foi escrito em grego. Eu também não conheço o grego, não domino. Isso nos traz uma certa dificuldade na compreensão da palavra de Deus.
Uma outra coisa que nos prejudica também no conhecimento das Escrituras é que nós não conhecemos a cultura daquela época. Nós não conhecemos. Quando nós falamos a respeito do Velho Testamento, nós estamos falando de registros aí de mais de 3.000 anos atrás. Então você veja a distância em termos de tempo e a cultura que passa muito longe daquilo que nós conhecemos, e isso também não deixa de ser uma dificuldade. Uma outra dificuldade é não conhecer a história. Então tudo isso, irmãos, são situações que muitas vezes não deixa claro para nós aquilo que está registrado no livro sagrado. Eu me lembro de ter dito também naquela ocasião, que quando o Senhor permite a nós, ainda que seja um pequeno facho de luz, quando por conta da nossa busca, Deus permite um pequeno facho de luz, isto ilumina o nosso entendimento e nos dá a compreensão de coisas extraordinárias das Sagradas Escrituras. Isto aqui é apenas uma introdução, para nós entrarmos no assunto, no tema da mensagem. O tema da nossa mensagem é Desvendando o Amor de Deus. E é isso que eu gostaria de, nesta noite, através do Espírito Santo, tratar com você, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos jogue sobre nós esse facho de luz, para que os nossos olhos espirituais realmente sejam abertos, e nós possamos conhecer o amor de Deus, embora eu acho que todos nós aqui poderíamos dizer, e aquele que está em casa, pastor, mas eu já conheço o amor de Deus, eu já experimento do amor de Deus. É verdade, todos nós conhecemos e experimentamos o amor de Deus, mas o que Deus vai falar conosco hoje a respeito disso, é algo para nós sairmos daqui, conforme o pastor já disse, refletindo na nossa vida enquanto crentes. Não basta conhecermos o Evangelho, não basta pregarmos o Evangelho, nós temos que viver plenamente a palavra de Deus. Amém, irmãos? Dentro daquilo que nós já introduzimos, sobretudo falando das dificuldades que às vezes temos para compreender a palavra, até pelo fato de não conhecer a língua, e também pelo fato de que o próprio Deus, diz as Escrituras, Ele oculta, Ele esconde, porque Ele tem desejo de conhecer o nosso coração, a nossa sede pelo conhecimento dEle, da sua palavra e da sua vontade. Dentro desta linha de raciocínio, eu quero ler com você um versículo que está em Mateus capítulo 5, versículo de número 48. Mateus capítulo 5, verso 48 diz assim: Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Segura esse verso. Esse versículo, irmãos, você que conhece a palavra, certamente já se localizou, ele está inserido dentro do contexto do Sermão da Montanha. E o Senhor Jesus ali reunido no Monte das Oliveiras, traz ali um sermão com vários ensinamentos aos discípulos e às pessoas que estavam ali à sua volta. E o versículo de número 48 nos diz exatamente isso que está escrito aí. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Agora, preste atenção, irmãos, se você for um homem de Deus honesto, se você for uma mulher de Deus honesta, e eu sei que todos nós somos pessoas honestas, ao lermos um versículo como esse, nos traz uma frustração muito grande, porque eu pergunto, quem é que pode ser perfeito como perfeito é o nosso Deus? E a palavra de Deus diz, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Acontece que esta palavra que foi traduzida no português como perfeito, ela foi mal colocada. Esta palavra, escrito em grego, tem um sentido um pouco diferente disso, e eu quero aqui ler com você e ler para você, para eu não perder aqui a linha de raciocínio. Quando lemos esse versículo, a sensação que temos é de impotência, de frustração,
Porque quem chegará à perfeição de Deus? Acontece que, segundo alguns estudiosos, esta palavra perfeito foi mal colocada. No original, no grego, língua em que foi escrito a maior parte do Novo Testamento, a palavra que foi traduzida como perfeito, na verdade, diz respeito à maturidade, e não à perfeição no sentido como nós conhecemos. Então, veja bem, irmãos, aqui não está falando, ou no original, segundo alguns estudiosos das Escrituras Sagradas, no original não está escrito que nós realmente devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Deus, porque isso seria inatingível para qualquer ser humano. Amém? Você concorda com isso ou não? Seria inatingível. Por quê? Quando nós falamos a respeito de perfeição, quando nós conhecemos, a perfeição de acordo com a nossa língua, é algo que realmente, em se comparando a Deus, nenhum de nós atingimos. Porém, segundo alguns estudiosos, esta palavra que foi traduzida por perfeito, no original, ela significa maduro. Não está falando realmente de perfeição, está falando de maturidade. Então, nós poderíamos ler esse versículo dizendo o seguinte: sede vós, pois, maduros, tende, pois, maturidade, como tem maturidade o vosso Pai que está no céu. E aí você pergunta, pastor, mas maturidade sobre o quê? Aí, então, nós entramos no contexto. Amém, igreja? Porque para nós entendermos a palavra de Deus, não basta, como o pastor fez aqui, pegar um versículo isolado, porque este versículo faz parte de um contexto. Do que é que Jesus está falando? Em relação a que eu e você devemos ter maturidade. Em relação a que eu e você, dentro deste texto, precisamos de fato ser maduros. Então nós vamos voltar em Mateus capítulo 5, e vamos ler a partir do versículo 38. E aí nós entramos no tema da nossa mensagem, que é desvendando o amor de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 38, Jesus diz o seguinte: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Vamos em frente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Vamos agora fazer uma pausa. Amém, irmãos? Isso aqui é Bíblia ou não? É ensinamento do Senhor Jesus ou não? É para a igreja ou não? Amém. Então estamos no caminho certo. Amém? O duro se não fosse da Bíblia isso, se o pastor tivesse tirado de um livro qualquer, se isso não fosse para nós, então aí nós estaríamos equivocados. Mas isso aqui é Bíblia, isso aqui é palavra de Deus, dita pelo Senhor Jesus Cristo para nós cristãos. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Vamos adiante. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Segura um pouco aí. Nós estamos na direção do Espírito Santo, procurando desvendar o amor de Deus. Eu vos digo, amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Verso 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus,
porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Segura aí, Danilo. Você viu como é que Deus age? Deus faz com que o seu sol se levante sobre maus e sobre bons. Você imaginou se Deus dissesse, não, o sol só vai nascer para quem é bom? Complicado, né? Eu acho que o sol não ia nascer para ninguém, então. Você imagine se Deus dissesse, não, a chuva só vai cair, né, sobre a lavoura do justo, só para aqueles que é justo. Mas o nosso Pai que está no céu, nos ama de tal forma, tal é o seu amor, que Ele faz com que o seu sol nasça para todos. Deus não faz distinção, Deus não faz acepção, né? Deus não faz com que o seu sol brilhe apenas para os bons, ou com que a chuva caia apenas para os justos. Verso 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Volta para nós um minuto só. Irmãos, preste atenção. Como é fácil amar quem nos ama. Amém? É fácil. É fácil. A pessoa te ama, a pessoa te respeita, a pessoa te quer bem, a pessoa é cordial, a pessoa... Poxa, aliás, nós temos até alguns adjetivos, né? É um doce, né? O Tobias é um doce, né? Pessoa amável, pessoa maravilhosa. Poxa, né? É difícil amar? Não é difícil. Mas se amar de só os que vos amam, que recompensa tem? Qual é o galardão? Qual é o galardão? Os publicanos, diz o Senhor, falando a sua plateia, né, a sua audiência ali. Os publicanos também fazem o mesmo. Verso 47. Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Verso 48. Esse versículo nós já lemos. Sede vós perfeitos, ou dentro de uma interpretação provavelmente mais correta, sede vós maduros, como também o vosso Pai é maduro. Tenha maturidade. Amar apenas aqueles que nos amam é muito fácil, não é? Estar com aqueles, ou cumprimentar aqueles, ou caminhar com aqueles, ou enfim, não é? Qualquer coisa nesse sentido, com aqueles que realmente nos fazem o bem, é fácil. Mas nós precisamos ter maturidade. Amém? Muito bem, vamos lá. Vamos adiante aqui. Deus quer que tenhamos maturidade. Deus espera que tenhamos maturidade em todos os sentidos. Mas dentro desse contexto, o Senhor está falando de amor. Amém? Amai os que vos odeiam, orai por aqueles que vos aborrecem. Se alguém te bater na face, dê a outra. Se alguém quiser tirar a tua vestimenta, dê a ele também a capa. Se alguém te obrigar a andar com ele 1 milha, caminha 2. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. E aí, meu querido irmão e irmã, nós precisamos ter o DNA do céu. Nós precisamos ter o DNA de Deus. Versículo de número 45, volta para mim. Quero ler apenas a primeira parte do versículo. O texto sagrado diz o seguinte: para que sejais filhos do Pai. Para que sejais filhos do Pai, que está no céu, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva caia sobre justos e injustos. Muitas vezes, todos nós, verbalizamos que somos filhos de Deus, não é? Eu escrevi aqui o seguinte: muitas vezes verbalizamos que somos filhos de Deus, mas trazemos dentro de nós sentimentos e emoções que não se harmonizam com o DNA do Pai. Nós somos filhos de Deus,
mas o sentimento de Deus é um e o sentimento nosso é outro. A forma como Deus trata os bons e os maus é uma, e a forma como nós tratamos os bons e os maus é outra. A forma como Deus trata os justos e injustos é uma, a forma como nós tratamos os justos e os injustos é outra. Mas o texto é claro, tudo aquilo que o Senhor recomendou, está dito, é para que nós sejamos filhos do Pai que está no céu. Então, se nós declaramos, se nós anunciamos, se nós verbalizamos que nós somos filhos de Deus, nós temos que ter o mesmo coração, nós temos que ter o mesmo sentimento. Eu me lembrei de manhã, durante a mensagem, de uma canção, que nós cantamos ela por muito tempo, muitos anos, que ela diz o seguinte: dá-me um coração igual ao teu. Os irmãos se lembram disso? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Coração igual ao de Deus, amar apenas aqueles que nos amam. Coração igual ao de Deus, querer bem apenas aqueles que nos querem bem. Tratar bem apenas aqueles que nos tratam bem. Esse é o coração de Deus? Sim ou não? Claro que não. Amém, igreja? Amém. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós participamos de um culto como esse aqui, meu querido irmão e irmã, para que nós nos entreguemos ao Espírito Santo de Deus, que tem a incumbência de preparar a noiva, de ataviá-la, de enfeitá-la, adorná-la para o dia do Senhor, porque a noiva de Cristo não tem mancha, não tem mácula, não tem ruga alguma. E nós precisamos, e quando eu falo nós, é nós, a começar por mim. Nós precisamos ser tratados por Deus, para que nós tenhamos um coração igual ao dele. Sabe, as nossas palavras muitas vezes são uma, e as nossas atitudes são outras. Muitas vezes nós pregamos uma coisa, mas na prática, na realidade, fazemos outra. E isso muitas vezes começa até mesmo dentro da nossa casa. Às vezes começa até dentro da nossa casa. Não amamos da forma como deveríamos amar. Exigimos excelência muitas vezes do outro. Mas nós muitas vezes falhamos, até porque todos falham. É no lar, é no trabalho, é na sociedade de uma forma geral, é na igreja. É muito triste isso, irmãos. Eu me lembro que agora, na quarta-feira, eu andando de carro pela cidade, de manhã, acho que saí da manhã de oração, estava voltando para casa, liguei o rádio do carro, sintonizei numa rádio da cidade, estava passando ali, era um programa jornalístico, e os comandantes das forças de segurança da cidade estavam ali falando, e é incrível, porque eles estavam fazendo um balanço a respeito do carnaval. E todos eles, tanto a polícia militar, como a polícia civil, a guarda municipal, todos eles falaram todos na mesma linha. Falaram, olha, os salões de carnaval, correu tudo bem, não teve nenhum problema, desfile de carnaval na cidade não teve nenhum problema, nós não tivemos nenhum trabalho. O que deu trabalho para nós foi as famílias. Problemas domésticos, problemas familiares. Falei, Deus, não é possível uma coisa dessa. Lá no salão do carnaval não teve problema. Não que nós queríamos que tivesse problema, não é isso que eu estou dizendo. Mas lá no desfile das escolas de samba não teve problema. Tem problema no lugar que não deveria ter problema. E por quê? Porque muitas vezes
Falta exatamente isso aí. Um coração perdoador. Amém, igreja? Um coração perdoador, um coração que ama, um coração que não guarda ressentimentos. Eu escrevi aqui, eu já li, quero ler de novo. Muitas vezes verbalizamos que somos filhos de Deus, mas trazemos dentro de nós sentimentos e emoções que não se harmonizam com o DNA do Pai. E nós precisamos disso. Mas, de repente, alguém pode até argumentar, pastor, mas e aqueles que nos prejudicam? E aqueles que nos difamam, aqueles que caluniam, aqueles que mentem e causam grandes males para nós, para a nossa reputação, prejuízos muitas vezes financeiros, materiais, principalmente, irmãos, no ambiente de trabalho, em empresas acontece isso, um querendo puxar o tapete do outro, inventando fofoca, mentira, calúnia. Pastor, como é que ama uma pessoa dessa? Pastor, como é que a gente faz? O Senhor me trouxe ao coração o seguinte: não precisamos nos preocupar com os malfeitores. Aquelas pessoas que te prejudicaram ou que vierem a te prejudicar de alguma forma, seja em que sentido for, em que área for, não fique preocupado. Não fique preocupado. Olhe para dentro da palavra de Deus. Se você tem o DNA do Pai, e nós temos o DNA do Pai, e temos a maturidade suficiente, não a perfeição, porque nós muitas vezes nos iramos. Amém, irmãos? Nos iramos. Quando alguém faz alguma coisa contra nós, a nossa natureza humana, carnal, ela se levanta. Então, aí já fica claro que nós não somos perfeitos. Mas nós somos maduros o suficiente para entender que mesmo diante daquela situação, nós não temos que nos preocupar. E você pergunta, pastor, mas por quê? E eu lhe respondo pela palavra. Romanos capítulo 12, versículo de número 19. Romanos 12, 19 diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Você tem quem se levante pela tua causa. Amém, igreja? Você tem quem se levante pela tua causa, viu? Não precisa ficar preocupado, não. Não precisa ficar preocupado, não. Não vos vingueis a vós mesmos, não é você na força do teu braço, não é procurar os teus direitos, não, porque eu dentro dos meus direitos, tem um monte de gente que fala isso. Não, dentro dos meus direitos, não, se eu estiver errado, e muitas vezes está, mas não reconhece. Mas costuma dizer, não, se eu estiver errado, tudo bem, mas dentro dos meus direitos, entregue os teus direitos nas mãos do Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Irmãos, Deus tem a medida certa para cada um. Pode ter certeza absoluta. Amém, igreja? Pode ter certeza absoluta. Se você é justo, se você é reto, se você está de fato com a razão aos olhos de Deus, Deus recompensará a cada um na medida exata. A vingança é minha, diz o Senhor. A vingança é dele. Agora, preste atenção. Do mesmo jeito que isto é a nosso favor, também é contra nós. Viu? Preste atenção. Por isso nós temos que saber exatamente o que nós somos. Porque Deus, da mesma forma que Ele defende a nossa causa, Ele também julga as nossas causas. Amém, igreja? É necessário nós termos este discernimento, esta sabedoria, esta maturidade. Mas se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, te difamou, se alguém trouxe prejuízo para você,
de alguma forma, você não precisa se vingar. Tá? Deixa nas mãos daquele que sabe e pode fazer todas as coisas. Deus não exige de nós perfeição. Estamos já chegando ao final dessa mensagem. Deus não exige de nós perfeição, mas maturidade. Amém? Se Deus fosse exigir de qualquer um de nós aqui perfeição, então todos nós estaríamos perdidos. Mas não é isso que Deus está falando, ou que o Senhor está falando dentro desse texto. Ele quer que nós tenhamos maturidade para vivermos um coração igual ao dele. Amém, irmãos? Para vivermos um coração igual ao dele. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, tem um versículo muito especial. 1 Coríntios 13, 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, ou seja, logo que eu cheguei à maturidade, Paulo diz o seguinte: acabei com as coisas de menino. Amém, igreja? Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, discorria como menino, mas quando eu amadureci, e é isso que o Senhor espera de cada um de nós, amadurecimento, para que nós não continuemos agindo ou não venhamos a agir como meninos. Amém, igreja? Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas quando eu cresci, quando eu me amadureci, eu deixei as coisas de menino, acabei com elas, porque hoje eu tenho maturidade. Hoje eu sei qual é o meu DNA. Hoje o evangelho para mim não é apenas uma pregação verbalizada nos cultos aqui. O evangelho para mim e para você e para todos nós crentes em Jesus é um estilo de vida. Amém, igreja? É um estilo de vida. Nós não conhecemos o evangelho simplesmente. Nós não pregamos o evangelho simplesmente. Nós vivemos o evangelho. Nós vivemos o evangelho, e é isso que de fato nós precisamos. Ainda nas palavras do apóstolo Paulo, tem um texto onde Paulo diz o seguinte: o herdeiro, ainda enquanto é menino, nada ele se difere do servo, porque embora ele seja herdeiro, e tudo ali lhe pertence, mas ele não pode desfrutar ainda de tudo aquilo que realmente é dele, porque ele não tem maturidade para isso. Ele ainda é menino, ele ainda é criança. Olha que texto interessante. O herdeiro, embora seja dono de tudo, enquanto é criança, não pode desfrutar de tudo. Não é difícil de entender isso, irmãos? É simples. Vamos pensar aqui, eu olhei e vi esse casal aqui. Tem o Davizinho, pequenininho. É um herdeiro. É herdeiro, tudo que os pais possuem é dele. Mas eu pergunto, o exemplo que eu estou dando aqui, como poderia ser qualquer outro, ele pode, plenamente gerir tudo aquilo que é dele, administrar, desfrutar, fazer, desfazer, ele pode fazer isso? Não pode. Por que ele não pode? Porque ele é criança. Embora seja dono, possuidor de tudo, mas não consegue desfrutar, por falta de maturidade. E o que é triste é saber que no meio de nós cristãos, e aí eu falo de uma forma geral, não estou me referindo a ninguém, de forma alguma, mas de uma forma ampla, de uma forma geral, existe muitos no nosso meio que, embora sejam herdeiros, não desfrutam, porque não têm maturidade. Deus não vai colocar nas mãos de criança.
E aí nós precisamos viver aquilo que nós lemos em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 38. Ler e viver aquilo que está escrito ali. Eu me lembro, irmãos, que eu conheci, questão de uns 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, mais ou menos isso, não sei, um pastor. Talvez alguém de vocês já tenha conhecido, já tenha ouvido falar dele, pastor, escritor, chamado Drummond Lacerda. Ele veio fazer um trabalho numa igreja em São Manuel, e o pastor daquela igreja, amigo meu, me convidou e eu fui. E lá estava o pastor Drummond, pregando a palavra de Deus. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo ali naquela ocasião, um rapaz novo ainda, coisa de uns 40 anos, talvez uns 45 anos. Mas que aprove ao Senhor levá-lo agora durante a pandemia de Covid. Pastor Drummond Lacerda não está mais aqui entre nós. Mas um escritor com muita sabedoria. E eu comprei alguns livros dele, eu tenho alguns livros dele. E entre os livros, escrito pelo pastor Drummond Lacerda, tem um livro muito, muito bacana, que o título do livro é Fora do Alcance das Crianças. É uma frase até familiar para nós. Porque há algumas coisas, mesmo na casa da gente, que a gente não deixa ali ao alcance das crianças, porque elas não têm maturidade para lidar com aquilo. Você está entendendo? Então, meu querido irmão, irmã, preste atenção. Eu e você, todos nós, somos herdeiros, temos a plenitude daquilo que é do Pai. Me lembro daquele filho mais velho lá da parábola do filho pródigo que reclamou com o pai lá. Poxa, aí, estou aqui, nem um cabrito. Falou, filho, o que eu tenho é teu. Se você não desfrutou, o problema não está comigo. Se nós não estamos desfrutando plenamente, irmãos, pode ter certeza que o problema não está com Deus, não. O problema está com a nossa maturidade. Vamos crescer, vamos viver o amor de Deus, que é o que nós lemos aqui, e você pode ter certeza que nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Coloque-se de pé no teu lugar. Gostaria que você falasse com Deus agora, que você pedisse a Deus, fala, Senhor, eu preciso ter essa maturidade. E aqui quero deixar com bastante ênfase, nós não estamos falando de perfeição. Amém, irmãos? Mateus 5,48, nós devemos lê-lo hoje, a partir desta mensagem de uma forma diferente. Não encarar a perfeição, porque isso seria inatingível. Mas ter maturidade, eu penso que é possível. Amar mesmo aqueles que nos aborrecem, orar por aqueles que nos odeiam. E colocar tudo nas mãos de Deus, que sabe recompensar a cada um. Amém? Oremos. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu te dou graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu compartilhei com a tua igreja no dia de hoje. Ó Deus Santo, nós queremos não apenas conhecer a tua vontade, mas nós queremos viver a tua vontade. Portanto, Senhor, capacita-nos com a capacidade que vem de ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, para que nós possamos amar, Senhor, aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos aborrecem, Senhor. Ó Deus, entregar, Senhor, a capa àquele que quer a nossa vestimenta. Senhor, caminhar 2 milhas com aquele que quer nos obrigar a caminhar 1, Senhor. E entregarmos tudo nas tuas mãos. Dê-nos maturidade, Senhor. Que nós não sejamos mais como meninos, que não falemos como meninos, que não venhamos a sentir como meninos, que não venhamos a discorrer como meninos, meu Deus, mas como pessoas maduras, deixemos as coisas de meninos, Senhor, para vivermos plenamente a tua vontade. Dê-nos um coração igual ao teu, Senhor, que faz com que o seu sol se levante sobre bons e maus. Dê-nos um coração igual ao teu, Senhor, que faz com que a tua chuva caia sobre justos e injustos.
que assim seja, Senhor, e que o nosso evangelho não seja apenas de palavra, mas seja um evangelho, Senhor, vivido, ó Deus, experienciado, Senhor, para que verdadeiramente possa ser sal para esta terra e ser luz para este mundo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Se de alguma forma essa palavra falou contigo, aplauda o Senhor. Glorifique a Deus, exalte a Deus. Aleluia. Eu penso que se você entendeu essa mensagem, há muitas coisas na tua vida, na nossa vida, que serão diferentes daqui por diante. Amém?